Você já ouviu falar em empresas que pagam dividendos como sendo as melhores empresas da bolsa? Pois é, eu já tive também esse conto. Eu já vim mostrar para vocês como empresas de dividendos como a Vivo não crescem ao longo do tempo, e eu quero mostrar para vocês como que uma destruição acontece do seu patrimônio em dólar, que por mais que em real elas se valorizem, em dólar elas não se valorizam. Então eu quero mostrar para vocês a Vivo hoje, comparar com o Banco do Brasil, o Itaú, a Engie, por fim, dar um exemplo de uma empresa que eu acho que é muito melhor que todas essas empresas brasileiras e por que que eu prefiro hoje investir nos Estados Unidos do que investir no Brasil, comparando a contabilidade de cada uma dessas empresas. Então vem comigo para mais um vídeo. Passando aqui só para lembrar vocês de dar uma curtida aqui embaixo e se inscrever no canal, me ajuda bastante a crescer ele e conseguir as novas metas para eu conseguir investir mais também, né, patrimônio no canal e tempo no canal, porque é o que me falta hoje para conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Mas bora pro vídeo. Então aqui eu entrei no site do Status Invest para mostrar para vocês a empresa chamada Vivo, que você já deve conhecer, uma empresa bem queridinha para aqueles que gostam de dividendos. Ela paga relativamente bem os dividendos. Se eu pegar aqui a porcentagem de dividendos que eles pagam lá desde 2011, né? Então pagam relativamente alto, pô, acima de 6% numa média. É bom, é uma média de 6,82%, né? O pessoal pensa que é uma boa média de dividendos. Eles dão recomendação de compra, preço-alvo altíssimo e assim por diante. Só que qual que é o grande mystery aqui que as pessoas não te contam? É que a Vivo, quando você pega em reais, ela se valorizou 10 anos atrás, né? Eu coloquei aqui 2014 até hoje, 93%, quase duplicou o patrimônio que você colocou. Além de pagar esses dividendos, parece assim um prato cheio do sucesso. Por que que o mundo não olha para isso e coloca dinheiro nisso, né? Aí eu vou te mostrar por quê. Porque quando eu pego a Vivo Telefônica aqui em reais, eu vou pegar os últimos 10 anos dela, entenda isso aqui, ó. Ela caiu 59% em dólar. Por que que então ela caiu em dólar e subiu em real? Por causa da desvalorização do real perante o dólar. E é isso que a gente não consegue entender. Porque essas empresas no final, por mais que paguem dividendo, olha, você pode ver aqui, a Vivo, ela paga constantemente dividendos, né? Inclusive pagava muito mais lá no passado do que agora. Mas ela não consegue crescer, tu pega a receita dela, crescendo anualmente, desde 5 anos atrás, 4,30%. Isso é nada. Isso aqui talvez não é nem repassar a inflação, tá? Ou seja, eu olho para Vivo e pego uma empresa que está estagnada, que não cresce, que não tem perspectivas futuras. Por isso que ela tem que ser extremamente barata. E por isso que as pessoas falam no Brasil que as bolsas são baratas como sendo uma oportunidade. E elas não são oportunidades porque as empresas não crescem. Enquanto a gente não tiver ambientes econômicos que possibilitem elas crescer, ou seja, expansão econômica, ou seja, políticos fazendo ideias liberais, né, colocando em prática ideias liberais, essas empresas não vão desenvolver e não vão trazer esse retorno para o acionista. Ou seja, é uma empresa que eu não invisto, por isso que eu prefiro investir lá fora em empresas que estão trazendo muito mais retorno. Um exemplo delas é a Amazon. Então tu pega a Amazon, cara, a Amazon sempre foi uma empresa extremamente cara. Só que, qual que é o grande tchan aqui? É uma empresa cara que nos últimos 10 anos cresceu 1000%. E lá atrás ela já era muito cara. Desde que ela foi criada, ela é muito cara. Só que ela sempre teve perspectivas de crescimento muito grande. E eu tenho uma tese muito legal. Eu tenho um vídeo já, um vídeo um pouco velho, vou tentar renovar ele. Mas eu tenho um vídeo muito bom sobre a Amazon, explicando a minha tese sobre o crescimento da parte de ads dele e da AWS. Eu dou alguns números que eu projeto para frente aí. E que eu acho uma tese muito boa. Lembrando que não é uma recomendação de investimento. Mas, pô, uma empresa como a Amazon trouxe muito mais retorno que a Vivo. Ah, mas tu tá pegando só a Amazon. Pô, qualquer outra empresa que eu pegue lá nos Estados Unidos, assim, a grande maior parte dessas empresas, elas trazem retornos muito maior em dólar. Porque a empresa, né, no caso, a economia americana está pujante, está crescendo, está trazendo muitas coisas. Então, por exemplo, tem uma empresa chamada Fortinet, por exemplo, que eu sou acionista, que é uma empresa de cibersegurança. E tu pega os últimos 10 anos dela, 1000% também. E ela não é um caso específico à parte. Tem várias outras empresas que são fintechs que cresceram muito mais. Então eu olho para essas empresas e vejo como aqui tem oportunidade de crescimento do meu patrimônio. Enquanto no Brasil, enquanto ainda tiver essas travas econômicas, é muito difícil. E é um caso específico da Vivo, né? Esse caso aqui da Vivo não crescer é específico dela. E por que que ela não cresce? Vamos ver. Eu pego o fluxo de caixa da Vivo, ela é idêntico também ao longo do tempo, mostrando como ela não cresce, como ela não traz retorno diferente para o acionista. Eu pego a dívida no caso da Vivo, né, tá se endividando mais, tá tendo mais capital lease. A gente também tá tendo mesmo os earnings per share, né, que é o lucro por ação da Vivo.
Ou seja, eu estou vendo uma empresa estagnada. Vamos ver agora o Banco do Brasil. O Banco do Brasil aqui tem um problema só no programa que eu uso, que ele na verdade tem um problema cambial aqui que duplicou, tá, o valor aqui do último ano, né, de 2023, que eles têm que arrumar isso. Então esses valores aqui eles estão errados para poder analisar em real. Mas tu pega o valor da ação, né, que eu tô pegando aqui a BDOR, que é a ADR do Banco do Brasil lá fora, que tem baixa liquidez, mas serve para ver em dólar, tá? Isso aqui está correto, esses valores aqui, porque é o gráfico da ação. E esse gráfico da ação mostra, de novo, uma das ações mais queridinhas da Bolsa Brasileira, caindo 10% na anualizado. Claro que se tu somar os dividendos, talvez tenha alguma coisa positiva, né? Talvez tenha ganho positivo ao longo do tempo. Só que é muito baixo comparado com qualquer outra empresa nos Estados Unidos. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, pegando o ETF e o VU, que replica o S&P 500, trouxeram retornos nos últimos 10 anos de 173%, ou seja, maior que o Banco do Brasil, maior que qualquer uma dessas empresas. E será que então é só da Vivo e do Banco do Brasil esse caso? Vamos para o Itaú, um dos maiores bancos que mais cresce no Brasil. Vamos ver. Nos últimos 10 anos caiu 21%. Você vê como essas empresas brasileiras, por mais boas que pareçam ser e com propaganda fazem sobre isso, elas ainda não conseguem ter retorno em dólar suficiente para bater o S&P 500. Então é melhor eu colocar, em vez de fazer stock pick no Brasil, né, ou tentar achar esses ciclos econômicos de virada, ou seja, quando entra alguém na política que faz, ou o Congresso faz uma lei nova que vai desbloquear valor, ou é melhor investir dentro dos Estados Unidos no S&P 500 e ETF e acabou. É mais fácil e eu vou ter retornos maiores em dólar, porque isso aqui em dólar ele está mostrando a inflação junto. Então eu estou perdendo o real em relação ao dólar por causa da inflação. E no caso aqui a gente tem muita inflação, as empresas não conseguem crescer. Eu vou pegar mais um outro caso de uma empresa bem queridinha no Brasil, que é a Engie. A Engie, né, também nos últimos 10 anos não tem crescido, não tem trazido retorno, a empresa não tem conseguido, por mais que seja barata e pague bastante dividendos, ela não consegue trazer esse retorno ao longo do tempo para o acionista. Ou seja, eu olho ainda com mais olhos comparado, né, às outras empresas dos Estados Unidos, que por mais que não paguem dividendos, elas te trazem retornos muito maiores por meio da valorização da ação. E é isso que eu quero para o meu patrimônio. Eu quero investir em empresas como a Visa, por exemplo, que além de trazer retornos gigantescamente grandes e fortes ao longo do tempo, tem resultados financeiros extremamente sólidos. Quando eu pego a receita da Visa, é um caminhão, assim, é uma coisa para cima, uma reta para cima. O fluxo de caixa da Visa também crescendo ao longo do tempo bem, com um ritmo legal. O lucro por ação crescendo 13% anualmente desde 10 anos atrás. E uma empresa que parece meio chata, extremamente previsível, mas que traz muito retorno para acionista. Então, na minha visão, o Brasil é digamos assim, um value trap. Parece muito barato tudo, mas vai chegar um momento que a gente vai olhar e falar, pô, aqui não está crescendo. E o patrimônio fica estagnado em dólar. Se você gostou do vídeo, por favor, comente aqui embaixo o que você achou, dê uma curtida. Se você não conhecia esses valores, comente aqui embaixo, me ajuda a movimentar mais os vídeos no canal. Eu te vejo na próxima.